Boa noite. Boa noite. Boa noite. Estamos iniciando o desafio 2T, né? Desafio esse que vem coroar o último evento do ano vinculado à Jornada da Transformação. O último evento gratuito do ano. Vocês vão me ver assim, olhando para os lugares, porque nós estamos transmitindo pelo Instagram, pelo Facebook, estamos gravando para o YouTube. Tá uma loucura aqui hoje. Gostaria que vocês se sentissem muito bem-vindas, né? Que fosse muito proveitoso para todas nós esse momento, que eu costumo dizer que é um momento separado somente para nós. É aquele momento em que nós nos resguardamos de todas as demandas da casa, da família, da parentela, do trabalho, para pensarmos em nós, né? Então, sejam muito bem-vindas a esse espaço. Enquanto as meninas vão terminando de entrar, eu gostaria de explicar um pouquinho o que é o Desafio 2T, né? Nós vínhamos com a Jornada da Transformação desde março, né? Estamos prestes aí, ano que vem, a fazer um ano de jornada. Gente, quanta coisa vivemos nesse tempo que passamos juntas, né? Eu mesmo assim, foi um salto grandioso. Eu queria que você que já está aí colocasse nos comentários em relação a esses momentos que passamos juntas, o que você teve de ganho, de despertar, o que esses momentos ao vivo trouxeram para você e o que as nossas jornadas trouxeram para você. Porque o desafio 2T, ele tem um quê diferente das jornadas que vocês estão acostumadas. Né? Ele vem para realmente ser aquele momento assim, dos 45 minutos do segundo tempo. Né? O ano já está para virar, mas ainda dá tempo de você despertar, ainda dá tempo de você acordar para a sua vida. Né? Eu sei que foi um ano não muito fácil, não vou dizer assim, foi um ano muito difícil, porque se formos pensar em relação a 2020, né, onde estávamos em isolamento quase que total, a questão da pandemia, 2021 foi um ano de esperança. Mas eu sei que muitas mulheres passaram muito aperto ainda esse ano. E quero explicar para você um pouquinho como que vai ser esse desafio. Né, o desafio 2T, ele se refere a duas técnicas onde nós vamos trabalhar durante essa semana. Né, hoje tem aula, serão 2 aulas, 2 desafios e um desafio final para coroar, para encerrar esse ciclo. E aí eu sigo com aquelas que querem permanecer nessa jornada. E aí, o que acontece? O desafio 2T, ele fala sobre 2 técnicas onde nós vamos trabalhar o autoconhecimento como força geradora, né, de realizações. Como assim, Vislene? Eu vou explicar na aula de hoje a importância do conhecer-se para alcançar objetivos e realizações. Muitas mulheres ainda não sabem quem são e isso é um atravancado caminho, né? Elas costumam ir vivendo e levando a vida sem fazer essa análise. Então, as 2 técnicas, elas envolvem análise e ressignificação de autoconhecimento. E também vamos falar de procrastinação, que também é um mal que assola a mulherada. Não só a mulherada, como a humanidade como um todo, né? Muitas vitórias e conquistas, pessoas que eram para estar assim anos-luz adiante da situação que estão hoje, não estão porque têm procrastinado o seu crescimento e o seu desenvolvimento. Então, nós vamos trabalhar isso e eu tenho certeza que com essas 2 aulas e com as 2 técnicas, vocês irão deslanchar ainda no final desse ano. Mas como assim, Vislene? Eu sei que o final do ano é um momento para reflexão. Então, eu te chamo à reflexão hoje a respeito de quem você é.
Eu sei que eu já passei aqui no Instagram, né, já coloquei algumas coisas no Facebook a respeito de quem você é. E eu venho batendo nessa tecla no status do meu WhatsApp, fala sobre isso, porque eu acredito que o autoconhecimento, ele transforma de verdade. Não tem como a pessoa transformar aquilo que ela não conhece. Não tem como a pessoa modificar aquilo que nem ela sabe o que é, nem ela sabe o que incomoda, ela não sabe o que dói, ela não sabe de nada sobre ela e quer se transformar. Não tem como. Então, por isso que o autoconhecimento é tão importante, ele vai ser a base, né, dessas nossas aulas. Uh, Sobre o desafio, nós vamos caminhar juntas nessa jornada, né, de avaliação, né, reflexão e ressignificação. Eu trouxe algumas coisas para vocês muito poderosas, que eu tenho certeza que vocês vão amar, fruto do meu estudo, da minha pesquisa voltada para a área de psicologia e desenvolvimento humano, mais específico para as mulheres. E eu resolvi compartilhar com vocês esses estudos que eu tenho feito tem muito tempo, mas focando nas mulheres desde março, que eu tenho focado em entender melhor, sabe, essa questão feminina. E hoje eu vou abrir para vocês, né, o meu caderno de estudos sobre a importância de estudarmos o autoconhecimento. Em primeiro lugar, já começando, eu gostaria de dizer para vocês que sobre o autoconhecimento, uma coisa importantíssima que todas nós devemos ter é a consciência de que nós somos geradas pela nossa convivência, né? Então, o ser que você é hoje, ele foi gerado partindo da sua convivência. E isso eu digo desde o útero materno até a sua infância, passando pela adolescência e vindo aflorar na fase adulta. Como assim? A infância, né, vamos pular o materno, porque eu vou falar depois sobre transgeracionalidade que envolve essa questão, mas na infância é o período em que a criança busca se compreender no mundo. Quem ela é, quem está ao seu redor, quem são seus heróis, suas heroínas, quem ela admira, aquelas pessoas do cuidado e do afeto, são pessoas que vão colocar diversas coisas em seu subconsciente. Esse convívio ele é importantíssimo para a formação de todo ser. Só que nós sabemos que nem sempre esse convívio é um convívio saudável. Nem sempre esse convívio é um convívio pacífico. Nem sempre as relações que cercam essa criança são relações que trabalham o crescimento espiritual, emocional, afetivo. Normalmente, o que acontece é as crianças, né, eu digo da nossa geração, estou falando de nós, elas não tiveram a oportunidade de ter pais conscientes, pais que estudem a infância, pais cuidadosos com essa criança. E eu vou dizer por quê. Eles vêm de uma sequência de gerações onde a criança pouco importava para a sociedade. Vocês sabiam que a criança, ela até pouco tempo atrás, ela era inclusive impedida de estar em certos espaços sociais. Ela era impedida de ter um convívio social por atrapalhar, por se intrometer e por diversas outras questões. A sociedade afastava as crianças desse convívio. Então, lá na Idade Média, por exemplo, eles colocaram espaços para que os pais deixassem essas crianças, como se fosse um internato, e essas crianças permaneciam ali, escondidas durante a infância, para não atrapalhar o serviço, para não atrapalhar uma reunião, para não atrapalhar um evento social. A criança não era bem-vinda. E nada na sociedade era pensado para essa criança. E nós, eu quero dizer isso, eu estou contando essa história para que você entenda que nós somos frutos dessas gerações. Tudo isso que foi acontecendo historicamente respingou em nós. Que tivemos pais que não tinham esse estudo voltado para a área da psicologia infantil, não tinha isso. Hoje que se fala mais nisso, e olha que ainda não está no ponto ideal. A gente vê muita barbárie por aí em relação às crianças. E aí tem uma coisa que eu quero dizer para vocês que envolve as meninas. E aí é diretamente relacionado a nós mulheres. Quem sabe você vai se lembrar disso, né? Se você tendo aí os seus 30, né? Chegando aos 30 até os 60,
o baile de debutantes. Né? Você sabe a origem do baile de debutantes? Eu, quando era criança, eu não quis festa de 15 anos. Eu lembro que minha mãe fez um bolinho e tal, chamei meus amigos, e foi essa mesma comemoração. Eu nem sabia o porquê eu não queria. Mas eu sempre fui assim, sabe? Acho que eu fui forjada, né? Eu fui montada por Deus já com a base na resistência. Então, as crianças daquela época ficavam resguardadas, mas quando as meninas faziam 15 anos, as meninas eram apresentadas para a sociedade. E aí se fazia um baile, chamavam os pretendentes mais valiosos daquela época para apresentar aquela moça que fazia 15 anos e estava aberta à sociedade. E não era aberta assim para viver a sua vida, era aberta para casar, pronta para casar, e os rapazes eram convidados, então aquela dança, né, as meninas de 15 anos que acompanhavam a aniversariante, tudo isso era orquestrado para poder aquela menina ter um bom casamento. Então, olha só, historicamente, como a gente veio sendo construída, né? Primeiro para ser escondida na infância, porque a criança incomoda, a criança atrapalha, a criança se intromete na conversa de adulto, e aí conforme isso foi passando, vem os 15 anos dessa criança, e a criança é exposta, aberta à sociedade para gerar um casamento. Então, hoje, quando a gente passa a analisar essa questão transgeracional, tudo que passa pela nossa vida, além da nossa existência, mas as existências femininas anteriores a nós, precisamos fazer esse estudo e essa análise. Eu costumo falar para as minhas mentoradas, quer se conhecer melhor? Conheça um pouco da história da sua mãe, conheça a história da sua avó. Se a sua avó for viva, fale sobre a sua bisavó. Né? Eu sempre fui muito curiosa, eu sempre pergunto muito, né? Minha mãe, eu não preciso nem perguntar muito, porque ela gosta muito de falar da infância, né? As questões que ela passou, e fala da minha avó, e minha avó, enquanto viva, também comentava algumas coisas, e eu fui montando esse quebra-cabeça das minhas questões. Lógico, nessas questões eu tenho coisas positivas, como tenho coisas negativas. E aí o que eu faço com essa herança que de repente me foi jogada assim, né? Com esse feminino que vem das mulheres que estiveram antes de mim e me foi orquestrado e eu trouxe comigo assim desde o útero. O que eu faço com as falas que eu ouvi no útero, com as falas que eu ouvi na infância, né? Eu bebê, a minha mãe me deixou, não lembro com quem ela comenta isso, mas eu já até esqueci com quem foi que ela me deixou, uma tia, e foi-se embora para São Paulo para fugir do meu pai. Porque meu pai, ele era violento, ele era um homem violento, ele era um alcoólatra, e ela me largou e fugiu. E eu trago essas questões, sabe? Hoje eu analiso, né? Já tem anos que eu venho trabalhando a minha transformação e ainda estou em movimento. Mas eu fico pensando assim, uma coisa que quando eu tive a minha primeira filha, eu falava pro meu esposo tinha essa coisa de brincar, falava assim, ai, vamos se esconder aqui, a gente estava no mercado, e ele falava, vamos, ela tá lá olhando as coisas, o que ela queria levar, ele falava, vamos se esconder, vamos ver a reação dela. E eu dizia a ele, não faça isso. Não traga para o subconsciente da menina a síndrome do abandono. Porque eu passei isso, né? Bebê. E foi difícil superar essa questão. Né? Então, assim, hoje nós estamos aqui para sermos curadas, descobrirmos quem somos, mas também para que as próximas gerações entendam a importância de se analisar a transgeracionalidade. Porque é só assim que a gente entende quem somos, o que queremos, né? Onde estamos, o que queremos e para onde vamos. E aí eu fico vendo um bando de mulher batendo cabeça, não sabe para onde vai, né? Não sabe o que faz da vida e deixa de viver, passa a existir, porque existir é mais cômodo. Eu acordo, faço os meus afazeres, como, me alimento e olhe lá, né? Não tenho muita preocupação com isso, não cuido de mim, e aí eu vou, faço tudo do dia, termino tudo, cuido de todos, vou lá, durmo, no outro dia eu acordo, sabe? Vai vivendo nessa rodinha do ratinho. Correndo, 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 cansando, cansando, cansando e não sai do lugar. Porque precisamos desse autoconhecimento, precisamos desse estudo. E não é difícil, gente, não é difícil. Mas tem uma coisa difícil nisso.
E é até simples, mas tem uma dificuldade. Muitas pessoas falam assim, não vou conseguir fazer essa análise, eu não vou conseguir fazer isso, é muito complicado. Não, é simples. O que determina se você vai conseguir isso ou não é a sua vontade de querer ser uma mulher melhor, uma pessoa melhor, um ser humano melhor. Se você quer, você consegue. Porque eu estou aqui aberta a passar o conhecimento. Então, nós vamos. Já contei essa história, né? Já falei sobre essa questão da infância, como a infância das outras gerações influenciou a nossa criação. E agora eu vou falar um pouquinho sobre esse convívio. Quando você é criança, você convive lá com seu pai, com a sua mãe, com a sua tia, com a sua avó, e depois você vai para a escola. Mas antes de você ir para a escola, você tem essas referências familiares muito fortes. Então, o primeiro contato, né, da criança é a família. E aí você está ali convivendo com aquelas pessoas e pegando um pouquinho de cada uma dessas pessoas. E das falas dessas pessoas, os comentários que essas pessoas soltam. E a gente vai guardando no nosso subconsciente. E aí essas falas, muitas vezes não filtradas, muitas vezes não observadas, igual eu falei, a criança, até pouco tempo atrás, não era nada na sociedade. Então, ou ela estava exposta à vida adulta, porque depois virou, né? A gente sai da Idade Média e aí começa a vir a época do Renascimento, né? Onde sai Deus do centro e entra o homem no centro. Quando o olhar para o homem entra no centro, eu digo homem e humanidade, piora para a criança também, porque nada tá bom para a criança. Né? No período onde Deus era o centro, né? A Igreja Católica determinava o que era para ser feito, o que era correto se fazer, a criança era escondida. Aí, quando vem o Renascimento, onde o homem é o centro, os pensadores são o centro, a ciência, para a criança também não fica bom. Porque aí começa a ter diversas coisas que a criança não podia acompanhar, mas ninguém pensava, isso aqui não é para criança. Não, isso aqui a criança não pode ver. E aí eram crianças de 10, 8, 11 anos convivendo com adultos em rodas sociais, porque é como se fosse um liberaria, começa a ser liberado. Não, solta as crianças aí na sociedade, mas sem um filtro. E nós também temos resíduos dessa convivência. E aí, quando você chega no seu seio familiar, eu não sei vocês, mas eu observo muito isso por conta das minhas filhas. Né? Na minha casa é de uma forma, olha, não pode assistir isso, não pode ouvir isso, não pode, isso não é para sua idade, mas eu vejo lares em que crianças pequenas estão vendo coisas na TV absurdas, até para adulto, mas a criança está lá no sofá assistindo, né, junto com a família brasileira, na TV aberta ou na TV a cabo, igual a polêmica de uma série que teve aí na Netflix, super violenta, e aí eu tava aqui no condomínio embaixo com a minha filha na piscina, e um menino da idade da minha filha veio e falou assim, você já assistiu a série tal? E falou o nome da série. E eu arregalei o olho, eu falei, como assim, você assistiu? Ele, eu assisti. Sabe, ainda estamos vivendo nessa fase do sem filtro, porque existem pais que ainda não têm essa consciência. É tudo muito tranquilo, é tudo muito liberado. Olha nos Estados Unidos, os adolescentes quando têm esses surtos psicóticos e vão até a escola e tem essa questão do tiroteio, são adolescentes que você vê traços de psicopatia, mas tem uma influência, né? Tem os gamers, tem a questão... Aqui no Brasil teve até uma época atrás aqueles grupos, né, extremistas de fora entrando em contato com adolescentes na favela para montar grupos aqui também, né? De homens-bomba, de atiradores de elite. Então, olha o que nossa, e tudo isso pela internet. Olha como as nossas crianças estão expostas. Aí eu falo de você, ao que você foi exposta, que te trouxe tanto bloqueio, que te trouxe... A Ione está falando, crianças com redes sociais é o pior, acesso livre a tudo. Pois é, mas nós, enquanto consciência, né, nós podemos filtrar. Tem como filtrar. É porque muitas vezes dá trabalho, sabe, Ione? Dá trabalho para os pais. E aí, deixa ali, o tempo que o menino está quieto. Mas não fala, olha, tem um horário tal, deixa eu ver o que você está vendo. Aqui em casa, a gente tem uma adolescente de 13 anos, e ainda escuta, isso não é para sua idade.
E não é só a questão sexual, não estou falando só das questões sexuais que perpassam, né, a nossa vida social e a TV, explode na TV, explode na internet essa questão, onde as crianças perdem a infância, né, sendo expostas a essa questão, né. Não é isso, não é só isso, não. Estou falando de questões psicológicas, né, crianças que jovens muito pequenas estão depressivas, né, e nós não passamos por isso na nossa fase, veio estourar na vida adulta, só que a próxima geração é preocupante. Por isso que eu me esforço tanto para poder conscientizar mulheres, porque as mulheres salvam gerações. A próxima geração é muito preocupante, porque cada vez mais cedo terão esses bloqueios, terão gatilhos em que, né, vai estar vivendo uma situação, não tem gestão emocional, ou explode para violência, ou implode para depressão, né? E nós estamos aqui para nos entender, para poder amparar essas crianças, amparar esses jovens, amparar essas gerações que... Gente, é aquela coisa, né? Chega uma hora que tudo explode. Você está aqui criando um bichinho, né? Igual eu tenho um coelho. E aí eu tô aqui criando meu coelho. A forma como eu trato esse coelho, a forma como eu lido, o que eu exponho esse coelho, o cuidado que eu tenho, a alimentação, tudo isso. Uma hora aflora. Ele era um filhotinho. E aí eu percebi que eu estava dando muita comida. Ele cresceu mais, engordou mais do que o previsto. Ele era para ser um mini coelho holandês e ele tá bem grandinho, assim. Não chegou a um coelho comum, mas ele tá maior do que eu. E aí eu vi que eu estava dando muita comida, a gente retrocedeu, né, na alimentação. Então, assim, tudo que nós fazemos ou permitimos nas nossas casas, nas nossas vidas, na vida daqueles que estão sob a nossa responsabilidade, né, em relação aos filhos, tudo isso uma hora vai explodir. E aí como que será? Qual é a explosão? Vai ser uma explosão de amor, crianças amorosas, crianças... Aqui em casa eu brinco que a minha filha adolescente é uma mini coach. Porque de tanto ela ver a forma como eu, o pai, lidamos com as situações e a forma como nós atendemos pessoas, a forma como nós trabalhamos o desenvolvimento de pessoas que nos procuram, ela já começou a fazer na escola. Ela aconselha colegas com crise de ansiedade, com sintomas de depressão, procuram ela pelo celular. Isso 11 horas, meia-noite, tá eu aqui no sofá fazendo as coisas, ela chega, mãe, tá acontecendo isso. Entende? Já tá explodindo. Mas no caso dela, positivamente. Aí eu só tenho que tomar cuidado para que ela não pegue a carga. Mas e aí com você? Quais são as explosões que você está tendo? Isso eu digo, quais são os seus frutos? Você tem analisado a sua vida para poder ter bons frutos? É igual aquela coisa, Vislene, eu detesto os resultados que eu tô tendo. Nossa, a minha vida tá totalmente fora daquilo que eu projetei quando eu tinha 15 anos. Nossa, com 15 anos eu sonhava que aos 30 a minha vida seria X, Y, Z. E hoje tá totalmente diferente. Hoje eu nem vivo, eu vou empurrando com a barriga. Mas aí você não faz uma análise de por que tudo isso. Você só analisa a explosão. Você não analisa o que está acontecendo por dentro para gerar isso. E é isso que você precisa, e é isso que eu te proponho hoje. Então já faço a pergunta para você. Quem é você? Quem é você em meio a tudo isso que está acontecendo na sua vida? Qual é a sua responsabilidade em relação a tudo que acontece na sua vida? Como assim responsabilidade? Não, Vislene, eu sou vítima das circunstâncias. Até quando? Vítima vai morrer vítima. Né? Quando eu fiz meu primeiro processo, a minha primeira jornada da transformação, sim, porque o que eu trato e abordo com vocês é resultado de estudo, pesquisa e vivência. Quando eu passei pela primeira jornada, foi em relação a abusos sofridos, violência, um lar totalmente desestruturado, uma criança em vulnerabilidade, nem tanto pela questão financeira, algumas vezes sim, mas mais pela questão do alcoolismo, né? Que eu ainda não entendo como que o alcoolismo que destrói tantas famílias é algo tão legalizado, tão exposto na mídia, né? A minha família era destruída por causa do alcoolismo. Eu sofri coisas terríveis. A minha mãe também sofreu.
Mas é o que eu digo para ela hoje. Hoje a gente conversa, né? E eu falo para ela assim: o seu sofrimento foi permitido por você. Você quis ficar, né? Tem aquela coisa assim: ai, mas e o alimento? E como é que eu vou fazer com os meus filhos? Isso é transgeracional. E ela passava isso para mim. Não, minha filha, você não pode ir embora. Não, minha filha, aguenta mais um pouco. Não, minha filha, as coisas vão mudar. Não, e não mudaram. Eu saí de casa aos 22 anos, se eu não me engano. Sabe como que eu saí de casa? Uma amiga que hoje mora nos Estados Unidos, eu falei com ela essa semana, inclusive, participa dos grupos, super ativa aqui com a gente, mora nos Estados Unidos hoje, mas ela esteve muito presente nesse meu momento de transição. Ela parou o carro na porta da minha casa. Eu joguei minhas coisas dentro desse carro e falei, eu não aguento mais, eu vou embora, eu vou cuidar da minha vida. Aquele dia eu queria descobrir quem eu era, porque eu passei a minha infância, né, desde o útero, né, minha mãe sofria violência desde o útero, desde que eu estava no útero, então eu passei a minha infância, a minha adolescência e o início da minha vida adulta esperando uma mudança que não vinha. E o pior, a pessoa parou com o alcoolismo, mas já tinha contaminado o caráter. Entende? Ah, Vislene, como é que tá hoje? Gente, hoje é outra história. É outra história. Já teve perdão, tem vivência, relacionamento, afeto, temos tudo. Somos uma família comum, né? Com as suas histórias, cicatrizes e tudo, mas eu também sou muito aberta às conversas, eu não finjo que não aconteceu nada, pelo contrário, tudo eu falo, olha, isso é por causa disso. Eu sou assim por causa disso. Minha relação é assim por causa disso, porque eu descobri quem eu sou. E eu sou fruto dessas vivências, eu não posso anular isso. Então, é isso que eu digo para vocês. O que vocês passaram durante esse período em que você era vulnerável, né? Vocês sabiam, por exemplo, eu tenho uma filha de 6 anos, se eu sair de casa e deixar ela aqui, eu sou processada por abandono de incapaz. Ah, incapaz porque não é capaz de nada? Não, gente, está na lei. Criança não tem como cuidar de si mesma. E o adulto responsável, se sai e deixa sozinho, ele responde a abandono de incapaz. Então eu te pergunto, enquanto você era incapaz, criança, né? Fica pesado falar incapaz, mas é isso, na lei é assim. Enquanto você era uma criança incapaz de ter o seu próprio cuidado, de se autocuidar, quais foram as vivências que você foi acumulando? Quais foram as dores? O que essas pessoas que conviviam com você falavam, comentavam? O que você via? Porque às vezes não é nem contra você que acontece, mas você ouvia. Você estava ali convivendo. Então o que ficou guardado? Às vezes também você vivia num lar harmônico, com muito amor, com a família unida, mas existia uma mulher que não era curada. E essa mulher, sem ser curada, passava falas. Você vê essa mulher chorando, você vê essa mulher triste, se escondendo. Tudo isso influencia na sua formação enquanto mulher adulta. Vai ficando armazenado no seu subconsciente. E aí, quando você tenta fazer alguma coisa, o seu subconsciente grita e diz: você não vai conseguir. Sabe por quê? Porque lá atrás você viu uma mulher que você admirava muito falando isso para ela mesma. Ah, não vou fazer porque eu não vou conseguir. Aí você tenta mudar, dar uma virada na sua vida e você escuta o seu subconsciente dizer assim: e se der errado? Porque lá atrás você ouviu alguém dizer para uma mulher que você admirava muito: não faz isso que vai dar errado. Você entende? Porque muita gente acha que quando eu vou falar de transgeracionalidade é porque eu vou falar assim de todas as pessoas que sofreram na infância. Eu sei que tem gente que não sofreu, que teve uma infância maravilhosa. Mas isso não impede você de trazer coisas negativas no seu subconsciente. Você pode não ter sofrido, mas você pode ter visto alguém sofrer. E nesse período da infância, na formação do seu caráter, na formação do seu ser social e afetivo, seu subconsciente guardou. Isso é ciência, é o nosso corpo, é assim que funciona. E aí, com o tempo, nós vamos aprendendo a trabalhar isso, a ir lá nesse subconsciente e reeducá-lo. Não, isso não é meu, sabe?
Eu tenho muito isso comigo, já tem um certo tempo. Eu vim quebrando, sabe? Eu botei outro dia uma postagem no Instagram, né? Quem não me segue, depois segue lá para você acompanhar. Eu coloco umas postagens falando disso. E eu coloquei uma cebola, né? E o seu sonho no meio e essas cascas da cebola. Cada uma representa uma coisa e você tem que ir tirando. Gente, eu demorei 20 anos. Só desse dia, quase 20 anos. 20 anos. Desse dia da porta que eu saí da minha casa e falei, não, isso não é meu. Gente, isso não é meu. Essa confusão, eles que querem viver assim, isso não é meu. Eu não quero, eu não mereço. E eu entrei nesse carro e fui embora. E a minha vida, e não era uma, gente, eu fui embora, meu pai gritando na rua para a vizinhança toda ouvir. A vizinhança olhando assim, vendo aquela menina botar tudo no carro e a amiga louca juntando as coisas. O que eu consegui pegar, eu levei de coisa pequena, né? Porque deixei guarda-roupa, deixei umas coisas que eu já tinha comprado, eu trabalhava. E fazia faculdade, estava prestes a me formar. Trabalhava pra caramba, né? E eu acho engraçado que meu pai gritava na rua assim, tá vendo essa daí? Ela está indo embora porque ela vai virar uma prostituta. O sonho dela é ser uma vagabunda, por isso que ela está largando aqui a casa. E eu olhei pro rosto dele, a única coisa que eu consegui pensar na hora, eu não fiquei magoada. Eu não fiquei com raiva. Não fiquei com ódio desse homem falando isso pra mim na porta de casa. Sabendo ele porque eu estava indo embora. Que eu não aguentava mais viver naquele lar todo desorganizado, todo bagunçado, sabe? E ele justificar para a vizinhança dessa forma. Não, eu olhei bem no rosto dele, pensei comigo e disse para Deus: ele vai reconhecer que eu não sou nada disso que ele está dizendo. Um dia ele vai. E há uns meses atrás eu recebi uma mensagem dele. Ele sempre fala, né? Que eu sou orgulho dele, que eu sou muito inteligente. Ele sempre me elogiou por essa minha dedicação ao estudo, essa minha dedicação ao meu crescimento. Ele sempre me elogiou por isso. Assim, lógico, depois da cura, né? Até então eu era a ovelha bege da família. E aí ele me mandou uma mensagem, um áudio bem grande. E nesse áudio, gente, assim, meses atrás, ele reconhecia que quem eu sou, quem eu olho hoje para mim e digo que eu sou. E não tem coisa melhor do que aquele que te difama reconhecer quem você sabe que você é. Porque quando eu falo assim, quem você é disso que eu tô falando. Eu não tô falando assim, quem as pessoas acham que você é? Quem você se mostra para as pessoas? Porque ainda tem isso, tem gente que é uma coisa, mas se mostra outra. Não, eu tô falando de quem você sabe que você é, as pessoas vão reconhecer. Só que antes das pessoas reconhecerem quem você sabe que você precisa se reconhecer. Entende? Não tem como o outro olhar para você e ver algo que nem você viu. Nem você viu. Eu creio que algo se moveu naquele dia que eu disse isso. Ele vai reconhecer quem eu realmente sou. E ele reconheceu. E eu tenho gravado. Guardo. Sabe por quê? Porque demorou 20 anos. Do dia da porta até ele reconhecer. Foram 20 anos para ele dizer para mim. Ele podia me elogiar, ele podia falar mil coisas, mas para ele me dizer, demorou 20 anos. E eu guardo. Então, a partir do momento que você descobre quem você é, você não precisa nem se esforçar muito para poder fazer com que a pessoa te veja. Basta você se respeitar. Eu sou isso, é isso aqui que eu sou. É isso que eu vou passar. E é assim que eu quero ser tratada. Sabe? Mas antes disso acontecer, você precisa saber quem você é. E aí, para você saber quem você é, eu te peço, faça análise dessas vivências da infância. Converse com sua mãe, converse com a sua avó. Se sua avó não estiver presente, não estiver viva, fale com a sua mãe sobre a sua avó também.
Ai, Vislene, eu não tenho vó, não tenho mãe. Procure uma mulher próxima, que era próxima dessas mulheres. Alguém sempre vai ter uma história para contar, gente. E você vai fazendo as conexões, porque foi assim comigo. Eu falava com uma tia, falava com uma avó, falava com... Sabe, eu ia juntando as conexões. E não fiz isso só por parte de mãe, não. Fiz isso por parte de pai também. A minha avó paterna teve uma influência muito grande na minha vida. E eu vou te dizer uma coisa, incrivelmente, essas mulheres que vieram atrás de mim, minha mãe, minhas avós, possivelmente minhas bisavós, que ainda não cheguei nelas, são vítimas de violência. A minha avó paterna, inclusive, faleceu de tanto sofrer na mão de um filho. Ou seja, eu sou fruto da violência contra a mulher. Isso veio das minhas avós. Minha avó materna faleceu tem pouco tempo. Vítima de violência até a morte. Passou poucas e boas com homens que a cercavam. Os filhos, não tinha mais marido, mas tinham filhos que a maltratavam demais. E aí minha mãe também passou por esse processo. Hoje não. Hoje meu pai cuida da minha mãe com amor, com carinho, sabe? Eu fico olhando assim os dois e eu até comento, eu falo assim, vocês... Eu falava antes, sabe? Que eu culpava muito a minha mãe lá atrás. Eu dizia assim, olha, você tinha opção de sair. Eu não, eu era uma criança. Então, a sua responsabilidade para comigo é muito grande. Você me fez passar pela situação de violência. Eu não precisava. Bastava ter ido embora comigo. Que até então não tinha meu irmão. Depois que meu irmão veio e continuou algumas coisas, né? Mas enfim. E aí, eu culpava essa mulher. Até eu entender essa questão transgeracional, que ela trazia com ela também. E hoje eu consigo sentar e conversar. Ah, é uma conversa assim, tadinha, você também sofreu violência. Não, não é. É uma conversa ainda hoje puxando a responsabilidade, como eu puxei para mim. Eu me responsabilizei. O dia que eu entrei nesse carro é porque eu me responsabilizei. Eu falei, calma aí, pera lá. Estudando, trabalhando, não tinha vida social. Eu não ficava aí em rolê. Não era uma menina de rolê. E vivendo isso, ouvindo essas coisas, não precisa. Desnecessário. Eu quero mais para minha vida. Entende? Eu chamei a responsabilidade para mim. Falei, se eu não mudar essa situação, quem vai mudar, minha gente? Quem vai mudar? E quando eu me caso, a minha procura também era essa, um homem que buscasse comigo uma harmonia para que as minhas filhas tivessem um ambiente saudável. Por isso que eu digo, a mulher curada muda gerações. As minhas filhas convivem num ambiente de amor e paz. É um ambiente pacífico. Minhas filhas não sabem o que é ver o esposo e a esposa gritando um com o outro. Pelo contrário, a minha mais velha fala assim, porque a minha mãe você faz assim. Às vezes eu estudando, aqui na época que eu estava no mestrado, estudando até tarde, meu esposo chegava com um sorvete que eu gosto. Ia lá, buscava e trazia para mim. Aí minha filha, porque aí você faz assim com a minha mãe. E aí eu brincava com ela e falava assim, minha filha, busque um marido como seu pai. Entende? Então, assim, você é capaz de trazer essa paz para dentro das suas relações hoje. Você não é mais uma criança. O que acontece é que muitas mulheres ainda vivem como criança. Aprisionada, sabe? Eu não posso sair, eu ainda sou a vítima, eu não posso largar esse lugar, eu não posso abandonar isso, eu não posso, eu tenho que viver aqui, eu tenho que passar por isso. Tem outras que colocam até a conta na religião, bota a culpa em Deus, fala, não, Deus quer que eu passe por isso para... Deus não quer. A Bíblia diz, Deus tem para nós planos de paz. Não coloque a culpa da sua falta de atitude em Deus. Comece hoje a se conhecer e saber o que está errado para você chamar você mesma à responsabilidade. Eu tenho uma mentorada, eu não sei se ela está aqui, porque igual eu falei para vocês, eu estou com 3 câmeras aqui voltadas para mim, não estou podendo acompanhar muito as falas de vocês.
Mas eu tenho uma mentorada que eu acho o máximo o jeito que ela se relaciona com ela mesma. Sabe? Muito sofrida.